Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível de poder, profecia e dois banquetes que mudaram completamente o rumo das coisas. Tudo isso tá lá no capítulo 14 de Mateus. E o mais legal é que vamos ver como a arqueologia moderna tá literalmente desenterrando as verdades por trás desse texto tão antigo. Para começar, vamos pensar numa pergunta que nos leva para um lugar bem real. Imagina só, uma fortaleza desolada, com masmorras cavadas na própria rocha e uma vista de tirar o fôlego para o Mar Morto. Parece cenário de filme, né? Mas a história confirma que esse lugar existiu e foi palco de eventos bem terrivelmente reais. E esse lugar tem nome, Maqueronte. Sabe, a arqueologia já confirmou que foi exatamente ali, nessa fortaleza super isolada, que um dos acontecimentos mais sombrios do Novo Testamento rolou, a execução de João Batista. E para deixar tudo ainda mais concreto, os arqueólogos acharam uma coisa simplesmente incrível. Uma moeda rara que tem o nome e a imagem de Salomé. Sim, a mesma jovem cuja dança selou o destino de João. É uma prova física, sabe, que conecta uma personagem da Bíblia a um objeto que a gente pode ver hoje. É impressionante. Então, vamos entrar nessa história. Tudo começa com medo político. O governante da época, Herodes Antipas, começa a ouvir sobre a fama de Jesus e, olha, ele entra em pânico. Ele fica achando que João Batista, a quem ele tinha mandado matar, tinha ressuscitado dos mortos. E aqui, o capítulo 14 de Mateus faz uma coisa muito interessante. Ele coloca lado a lado dois tipos de reis e dois tipos de reinos, completamente diferentes. De um lado, a gente tem o reino de Herodes, baseado em poder, medo e que resulta em morte. Do outro, o reino de Jesus, compaixão, provisão, vida. O contraste é gritante. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no mundo de Herodes. É um mundo, assim, cheio de escândalo, de violência e que vai culminar num banquete que ficou tristemente famoso na história. O negócio é o seguinte: Herodes estava metido num escândalo moral daqueles. Ele tinha se casado com Herodíade, que era, na verdade, a esposa do irmão dele. Pela lei de Moisés, isso era totalmente proibido. E claro, João Batista, o profeta, não teve medo nenhum de ir a público e denunciar isso. E por causa dessa denúncia corajosa, João Batista foi parar lá, nas masmorras de Maqueronte. E foi ali que o destino dele foi selado, numa sequência de eventos bem sombria durante a festa de aniversário de Herodes. Tudo termina com um pedido, assim, macabro. Bom, assim que a gente termina de ver a história desse banquete mortal de Herodes, a narrativa dá uma virada de 180 graus. Ela muda para um tipo de festa, nossa, completamente diferente. Vamos ver o que acontece agora. Quando Jesus fica sabendo da morte de João, ele se retira, pega um barco para ficar um pouco sozinho. E de novo, a arqueologia nos ajuda a imaginar essa cena. Em 1986, encontraram um barco do século I, o chamado Barco da Galileia, grande o suficiente para levar Jesus e seus apóstolos. É uma janela para o passado. Então, ele desembarca perto de um lugar chamado Betsaida e dá de cara com uma multidão enorme e com fome. Aí vem o problema, né? Os discípulos olham o que eles têm e são só 5 pães. E para acompanhar esses 5 pães, apenas 2 peixes. Quer dizer, era uma refeição que mal dava para uma família pequena e eles estavam diante de milhares de pessoas. Mas é a partir daí, dessa oferta tão modesta, que o impossível acontece. Jesus faz um milagre e alimenta aquela multidão inteira. A Bíblia fala em 5.000 homens, mas a gente sabe que também tinha mulheres e crianças. É gente pra caramba. E a parte talvez mais impressionante vem agora. Depois de todo mundo comer e comer até ficar satisfeito, ainda sobram 12 cestos cheios de comida. 12. Olha, teologicamente falando, isso aqui é muito mais do que só um milagre de multiplicação. É uma declaração poderosa. Para o povo daquela época, a história do maná, aquele pão que caiu do céu e alimentou os ancestrais no deserto, era algo fundamental. Então, ao prover pão ali, naquele lugar deserto, Jesus estava se apresentando como um novo Moisés, sabe? Sinalizando que algo novo, uma nova aliança, estava começando. E logo depois dessa refeição milagrosa, Jesus vai demonstrar uma forma de autoridade ainda mais profunda, se é que isso é possível.
Vamos ver como essa história continua. Para a gente entender bem o que vem a seguir, é preciso saber uma coisa. No pensamento antigo, o mar não era só água. Ele era um símbolo poderoso do caos, do mal primordial, de todas as forças que se opõem à ordem de Deus. Então, quando Jesus anda sobre as águas agitadas de uma tempestade, isso não é só uma demonstração de poder. É uma declaração muito, muito profunda. Ele está se revelando como o próprio Criador, aquele que governa a natureza e que pode trazer ordem para o meio do caos, seja o caos do mundo, seja o caos dentro da nossa própria vida. E tudo isso nos leva a uma comparação final e muito poderosa entre os legados que esses dois líderes, Herodes e Jesus, deixaram para trás. Lembra daqueles 12 cestos que sobraram? Eles não eram um mero detalhe. Era um símbolo muito forte. O número 12 representava as 12 tribos de Israel, ou seja, todo o povo. Era um sinal de que a provisão de Jesus não era só para aquele momento, mas era inesgotável e para toda a nação. O contraste, então, fica claríssimo. O banquete de Herodes serviu morte e desonra. O de Jesus, vida e abundância. Os palácios de Herodes hoje são só ruínas silenciosas. O poder de Jesus foi demonstrado em vilarejos humildes, em casas simples de basalto negro, como as que os arqueólogos encontraram lá em Genezaré. Resumindo, a diferença não podia ser mais gritante. O trono de Herodes, uma fortaleza em ruínas. O de Jesus, a própria natureza. A refeição de um serve morte, a do outro, vida e abundância. E o que sobra? De um lado, pedras silenciosas. Do outro, 12 cestos, um símbolo de uma provisão que nunca termina. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Qual é a verdadeira medida do poder de um governante, de um líder? São os muros que ele constrói ou as mesas que ele prepara? A resposta, quem sabe, está justamente na diferença entre um banquete que serve à morte e um outro que multiplica a vida para sempre.